Olá, estamos chegando. O Maranhão no Campo é o programa que conta histórias de quem vive, resiste e transforma a zona rural do nosso estado. E hoje você vai ver Agrobalsas 2026, Movimento Sul do Maranhão com tecnologia e expectativa e inovação de grandes negócios do agronegócio. E também, produtores rurais ganham nova chance para negociar dívidas com descontos e parcelamentos facilitados pelo Desenrola Rural. E mais, entrevista especial que discute a aprovação do exame de habilitação em medicina veterinária e o novo piso para zootecnicistas. E ainda, escolas maranhenses passam a comprar alimentos diretamente da agricultura familiar com mais facilidade. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. A maior feira do agronegócio do Maranhão movimenta o município de Balsas. Agrobalsas 2026 reúne produtores, empresas e especialistas em uma programação voltada à tecnologia, sustentabilidade e geração de negócios no campo. Confira. Começou na cidade de Balsas a 22ª edição da Feira Agropecuária, que transformou o sul do Maranhão em vitrine do agronegócio e da agricultura familiar. Ao longo de 2 décadas, a Agrobalsas se consolidou como motor para o desenvolvimento do setor agrícola e para a economia do estado. Logo na abertura deu para perceber a importância da feira. Estandes lotados, máquinas de última geração, palestras técnicas e negócios sendo fechados. Apesar de ser referência nacional em tecnologia e inovação no campo, a feira tem um diferencial nesta edição, que está na forma como a modernidade vai conversar com o saber tradicional. Com o tema Raízes que Transformam, a Agrobalsas deste ano destaca sustentabilidade, tecnologia, agricultura familiar, turismo e valorização dos povos originários. Pela primeira vez, a feira conta com a participação de 11 tribos indígenas, reforçando o espaço dedicado às discussões sobre cultura, ancestralidade e políticas públicas para os povos indígenas. O resultado é troca real, tecnologia que respeita o território e produção que gera renda sem abrir do conhecimento ancestral. E quando o pequeno produtor, o agricultor familiar e os povos originários têm espaço, os elos da cadeia produtiva se mantêm fortes e, como consequência, toda a economia do estado sai ganhando. Estimativa dos organizadores é que cerca de 200 mil participantes, entre produtores, pesquisadores, empresários e estudantes, além de visitantes, participem da Agrobalsas 2026. Agricultores e pequenos produtores rurais já podem negociar dívidas com a União por meio do novo edital do Desenrola Rural. A iniciativa oferece descontos, parcelamentos e facilita o acesso ao crédito para quem precisa retomar a produção no campo. Bilena Dutra traz as informações. Olá, Mário Porto. Pois é, o programa Desenrola Rural ele foi relançado em maio de 2026, deste ano, com foco na renegociação de dívidas de agricultores familiares e assentados da reforma agrária até o dia 20 de dezembro deste ano. O programa ele permite descontos de até 90% e parcelamento em até 145 vezes e facilita o retorno de agricultores e assentados aos programas de crédito rural, entre eles o Pronaf. Quem é o público-alvo? Agricultores familiares, como eu falei, assentados, beneficiários da reforma agrária, indígenas e quilombolas com operações de crédito rural. Débitos inscritos em dívida ativa da União podem ser renegociadas, operações do Pronaf e dívidas de fundos constitucionais. O programa ele foi prorrogado até o dia 20 de dezembro de 2026. Portanto, as dívidas podem ser renegociadas até o final deste ano. Parcelamentos em até 145 vezes podem ser feitas, com a entrada em 12 vezes, mais 133 parcelas e descontos expressivos. E onde aderir? Nos bancos, nas instituições financeiras como o Banco do Brasil e também o Banco do Nordeste. Só lembrando que a adesão pode ser feita de forma digital ou o agricultor ou o assentado, quem estiver com dívidas, ir pessoalmente às agências bancárias. Este é o Desenrola Rural, programa relançado pelo governo federal para renegociação de dívidas.
Eu volto com você. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou propostas importantes para a medicina veterinária e zootecnia do país. Entre os temas, o exame de habilitação profissional para médicos veterinários e o novo piso salarial dos zootecnicistas. Para falar sobre esses avanços, recebemos o presidente da CRMV Maranhão, Eric Takashi. Eric, seja muito bem-vindo aqui ao Maranhão no Campo. Obrigado. E você vem trazendo boas notícias para nós. Você falava aqui nos bastidores que essa é uma luta desde 2014, vinha tramitando lá no Congresso Nacional. É uma luta antiga, né? E a gente fez uma articulação política para poder andar lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Então a gente conseguiu conversar com alguns deputados para poder encaminhar. O teste da proficiência, a gente teve como relatoria um deputado maranhense, né? Foi o Kleber Verde, que ele pegou, botou debaixo do braço e fez a relatoria dessa PL. E a gente teve uma honra de acompanhar a aprovação semana passada, né? Então eles aprovaram lá no Congresso e por unanimidade eles fizeram a aprovação. Protagonismo dos deputados maranhenses e que respingou em todo o país. Foi uma luta conjunta, né? O sistema CFMV-CRMV, né, o federal com os regionais, a gente já estava nessa luta. Aí faltava aquele empurrãozinho. Então, uma vez que eu estava lá em Brasília, eu consegui conversar com o deputado Kleber Verde e pedir se ele poderia pegar a relatoria dessa PL. E ele, de prontidão, falou assim, não, vou pegar hoje, vou conversar com o presidente da CCJ lá da Câmara, vou pegar e vou relatar. E assim ele fez e a gente conseguiu aprovar e teve esse ganho que é de fundamental importância, né? A prova é análoga à prova que a OAB tem. Então, essa prova faz com que filtre os profissionais na hora que eles vão dar entrada para pegar o registro. Então, hoje, como a gente tem muitas faculdades, é uma forma que a gente tem de fazer o ensino melhorar. Porque, tendo essa prova, o aluno ele se prepara melhor para poder fazer a prova e a faculdade também melhora o ensino para poder ter a aprovação daquele egresso deles, né? Então, isso é um ganho para todo o Brasil e para a sociedade de uma forma geral. E quais os principais desafios que a medicina veterinária ainda enfrenta aqui no Maranhão, no nosso país? No Maranhão em específico, a gente tem a questão da valorização profissional, né, que aí entra a questão também do piso salarial do zootecnista, que hoje, na área da veterinária, as pessoas, a sociedade de uma forma geral, pensa que a veterinária é só mexer com cão e gato. Sim. Só que a veterinária é muito maior do que isso. É muito ampla. A gente fala diretamente também da questão da saúde pública, da transmissão de doenças zoonóticas, né? Então, a medicina veterinária tem um papel muito importante nessa área. E a zootecnia tem a questão da produção de alimento saudável, né? A produção de alimentos de qualidade para a população. Então, a gente está falando não somente da clínica de cão e gato, né? Mas da saúde pública de uma forma geral, né? Então, a gente trabalha muito nessa área para evitar que a sociedade se contamine com doenças transmitidas por animais ou por alimentos de origem animal. Para a zootecnia é um divisor de águas, porque passa a ter agora um piso salarial exigido por lei, né? Isso. Para eles é um ganho assim fenomenal, porque é um grande passo para a valorização, né? Infelizmente, no nosso país, a gente tem que brigar por esse tipo de pauta. Então, a pessoa passa 5 anos na faculdade, ela se dedica para a formação, faz a pós-graduação e quando chega a campo, às vezes não tem aquela valorização em questão salarial, né? Hoje nós temos esse problema não somente com a zootecnia, com a veterinária e com outras profissões que a gente observa, né? Então, é muito comum a gente olhar hoje profissionais qualificados que ganham menos de 2 salários mínimos pelo interior, né? Então, é uma coisa que a gente também tenta ajudar dessa forma. Não é função do conselho, né, dos conselhos de classe, como o Conselho de Medicina Veterinária, de Medicina, de Enfermagem, a questão da luta salarial, porque é algo pertinente aos sindicatos. Mas a gente tenta dar uma ajuda, né, fazendo essas PLs serem aprovadas, fazendo um contato político para que essa valorização aconteça. Nós tivemos a vitória no Congresso Nacional, na Câmara Federal, agora sobe para o Senado, é isso? Vai ter da proeficiência agora já está em fase finalística.
As câmaras de discussões que era para ter ido já foi, então vai para o Senado, só mesmo para fazer a votação e virar lei, né? Então já está mesmo em fase mesmo já de implantação. Acredito que daqui a uns 5 anos, porque ainda vai para outras instâncias como o MEC, para poder formalizar direito e começar mesmo a funcionar. Mas então foi um salto que aconteceu e o reflexo é em todo o país. É em todo o país, né? E na categoria de uma forma geral. Então não foi algo que o Conselho de Medicina Veterinária do Maranhão fez para o Maranhão. Isso reflete no Brasil inteiro. Isso é fantástico, revela o protagonismo da sua presidência, de toda a diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária, contemplando os colegas zootecnicistas que estão aí no dia a dia nessa lida, lutando pela valorização de cada profissional. Então, a gente precisa continuar essa batalha, né? E para isso o Conselho existe para estar lutando as pautas da categoria. Isso, a gente ajuda da forma que a gente consegue com essas articulações políticas. E a gente teve um contexto, né? O momento também da gente ter deputados que tiveram essa visão de ajudar mesmo, de querer fazer acontecer, né? Como eu disse, já estava tramitando há um bom tempo na Câmara, então a gente conseguiu fazer essa luta realmente acontecer, né? Isso é bom porque mostra o engajamento do Maranhão, que antes era um estado muito apagado, né? Nesse protagonismo no nível federal. Sem dúvida, e por isso que nós estamos orgulhosos dos nossos combativos deputados federais e que os senadores que lá estão também possam abraçar essa pauta. Quero parabenizá-lo, assim como todo o time, todo o staff do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária, e abraçar todos os profissionais da medicina veterinária e que venham bons ventos para o nosso estado e para todo o país. Foi um prazer recebê-lo aqui no Maranhão no Campo. O prazer foi meu. Obrigado. Muito obrigado. O Maranhão no Campo faz uma pausa e nós vamos a um breve intervalo. Na volta, você vai ver, mais de 10 mil escolas maranhenses passam a ter acesso a uma nova ferramenta para fortalecer a merenda escolar. E ainda, o Festival de Flores de Olambra, encanto público, com espécies ornamentais e frutíferas em São Luís. E mais, os destaques da Agenda Rural da semana. A gente volta já. Estamos de volta com o Maranhão no Campo. O campo não para, as oportunidades também não. Acompanhe agora os principais eventos, ações e assuntos do campo com Stephanie Souza. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma Agenda Rural. Começa o quadro de hoje falando sobre o maior evento agropecuário do Maranhão, a Agrobalsas. A Feira Agropecuária iniciou no dia 11 de maio e encerra neste fim de semana. A 22ª edição foi marcada por muitas exposições de maquinários, de produtos agrícolas e artesanais. Também foi espaço de oportunidades de negócios e troca de conhecimento, além de shows como os artistas nacionais Iguinho e Lulinha. E durante a Agrobalsas foi realizado o Motofest, que celebra a cultura automotiva e a paixão sobre rodas, com um grande encontro de carros antigos e esportivos. Falando sobre feira, já está bem próxima a segunda Expo São Pedro. A feira agropecuária é realizada no município de São Pedro da Água Branca, no extremo oeste do Maranhão. Será realizada de 21 a 23 de maio e na programação tem torneio leiteiro, encontro de mulheres do agro e de produtores rurais, palestras e cursos, além de shows e momentos religiosos católicos e evangélicos. A organização do evento também já confirmou a 13ª Cavalgada, que acontecerá no Parque de Exposição no último dia da Expo São Pedro. Agora o assunto é capacitação. Em Santa Rita estão abertas as inscrições para o curso de viveirista. É voltado para aprender técnicas de produção de mudas para o reflorestamento ou agricultura, desenvolvendo conhecimento sobre o cultivo, manejo, semeadura e controle de pragas. O curso é promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Rita, junto com o sistema FAEMA-Senar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo número DDD 98
984538789 ou de forma presencial na sede do sindicato. Também no município de Santa Rita, mulheres e homens aprenderam a lidar com as hortaliças folhosas. Participaram da capacitação realizada pelo Senar, pelo Sindicato dos Produtores Rurais da região e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Além de aprender sobre o cultivo e manejo específicos das hortaliças folhosas, também receberam preparo para reduzir custos de produção e aumentar a qualidade. Com destaque para boas iniciativas de capacitação no campo, encerro a Agenda Rural. Bom fim de semana para vocês! Uma nova ferramenta do governo federal promete fortalecer a agricultura familiar e melhorar a qualidade da merenda escolar em todo o Maranhão. Mais de 1,5 milhão de estudantes devem ser beneficiados com a iniciativa. A rede de educação básica de todo o país poderá adquirir alimentos diretamente da agricultura familiar por meio do Contrata Mais Brasil, plataforma do governo federal que simplifica as contratações públicas. Esta novidade passou a funcionar no início deste mês. A plataforma vai conectar quem produz a quem compra em um único ambiente digital, ampliando o acesso de pequenos produtores ao mercado público e contribuindo para a oferta de alimentos frescos e saudáveis a milhões de estudantes no país. Veja o tamanho do impacto. Mais de 10 mil escolas serão beneficiadas, atendendo a 1,6 milhão de estudantes. 337 milhões de reais que serão investidos na alimentação escolar em 2026, 151 milhões de reais serão destinados só à agricultura familiar. O processo de compra de alimentos por municípios, estados, Distrito Federal e escolas de rede federal se tornará mais simples e ágil. Os grupos prioritários da agricultura familiar para a compra de alimentos serão assentados da reforma agrária, povos indígenas, quilombolas, grupos de mulheres e jovens agricultores. A plataforma organiza as ofertas e realiza um ranqueamento automático, priorizando os fornecedores mais próximos do local de compra. Tudo rápido e simples. O uso do Contrata Brasil e a compra direta da agricultura familiar tem um efeito importante sobre as economias locais, porque movimenta a produção no território e cria oportunidades para pequenos produtores e comunidades tradicionais. Cores, perfumes e muita beleza. O Festival de Flores de Olambra reúne centenas de espécies ornamentais e plantas frutíferas em uma exposição que está encantando os visitantes em São Luís. O amor às flores uniu duas cidades distantes, Olambra, no interior de São Paulo, e São Luís, no Maranhão. Este festival já acontece há quase 20 anos e sempre atrai muita gente. O cheiro floral invadiu a praça central deste shopping na Coab. Aqui é fácil perceber que a beleza não reconhece distância nem clima quando encontra gente que ama cuidar de plantas. Esta recepcionista, que carrega flor até no nome, tem quase um jardim no apartamento. Meus filhos ficam dizendo que a gente tem que morar numa casa, porque em apartamento já não dá mais para colocar as plantas. Tem uma preferida? Eu gosto muito de cactos. Agora, o que move um festival de flores não é só a flor. É o gesto de quem planta, de quem transporta por 3.000 quilômetros, de quem compra um vaso, sabendo que vai ter que regar todo dia. E em São Luís, esse gesto tem nome: cuidado. A gente que vive no calor aprende a respeitar o tempo da planta, a sombra certa e a água na medida. E a gente vai aproveitar para conversar com um dos coordenadores do Festival de Olambra, que é o George Praciano. George, a gente sabe que essas flores vêm de um local mais frio, temperatura amena. Vocês fazem uma escolha para essas flores que podem se adaptar aqui para o clima do estado do Maranhão? Isso, todas as plantas que vêm para cá, nós escolhemos elas com essa possibilidade, né? Elas vêm adaptadas ao nosso clima. Então todas as plantas que estão vendendo aqui, que são comercializadas, elas são adaptadas ao nosso clima. Assim. Uma ou outra
que existe assim um cuidado a mais, né, uma atenção a mais, mas no mais é tudo adaptadas. E falando em cuidado, quais são os cuidados assim básicos que as pessoas que vão levar aqui uma flor dessa ou uma plantinha ornamental dessa devem ter em casa? Olha, a gente tem plantas internas, de ambiente internos, que ela tem um cuidado específico, tem plantas de ambiente externos que tem um outro cuidado específico, tem plantas que são mais sensíveis, então esse detalhe vai variando de planta a planta, né? Teve gente saindo do festival carregando uma planta ou uma flor com um semblante de alegria e um sorriso maior ainda. O Adilson está no caixa pagando. Agora observe a planta que ele vai levar. Muito antes desta imagem, eu conversei com ele e adivinhe o que ele respondeu quando perguntei: qual a planta que você mais gosta? A imagem dele no caixa agora está explicada. Cultivam plantas ornamentais? Sim, a gente gosta bastante. Tem alguma específica, uma preferida? Samambaia eu acho muito lindo. Por aqui são mais de 100 espécies em exposição, entre plantas ornamentais e frutíferas. Parte da renda arrecadada com as vendas será destinada às ações sociais e filantrópicas do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. Um gesto tão belo quanto as flores. E quanto à diferença de clima de Olambra para São Luís, sabe o que eu aprendi por aqui? É que a flor, que é bem cuidada e amada, floresce em qualquer chão. A edição de hoje mostrou a força de quem produz, inova e movimenta o desenvolvimento do nosso estado. Do grande agronegócio à agricultura familiar, o campo segue gerando oportunidades e transformando vidas, garantindo alimento na mesa dos maranhenses. O Maranhão no Campo de hoje fica por aqui, lembrando que todos os sábados às 8 horas da manhã nós temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e especialmente pelo nosso canal no YouTube. Fica com Deus, um forte abraço, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Um grande abraço e até mais.